Notícias sobre essa volta de Neymar. Fica aqui nesse vídeo, até o final, veja o que os comentários estão dizendo sobre Neymar. Importantíssimo, inacreditável essas notícias. Veja agora. Para que ele esteja à disposição no mata-mata. E aí sim, talvez na 32 avos de final, que o Brasil deve enfrentar um adversário bem mais chato do que Marrocos e Escócia, né? Não vou nem contar o Haiti, mas Marrocos e Escócia são dois bons adversários. E aí deve vir ou Holanda, ou Suécia, ou Japão, que são equipes mais tradicionais, né? No caso, Holanda e Suécia, o Japão está em ascensão recentemente. Então, para mim, o Brasil vai passar sem sustos da primeira fase, apesar de todos os problemas. Mas aí sim a Copa começa daqui a 2 semanas para a seleção brasileira de verdade. Então, eu tenho essa noção de que o que estão fazendo com o Neymar nesse momento é tratá-lo para o mata-mata e não gastar cartucho nessa primeira fase em que o Brasil tem obrigação, haja vista o regulamento de até 3 seleções avançarem por grupo, né? São 8 seleções e 12 grupos que vão avançar como terceiras colocadas. Então o Brasil tem obrigação, a palavra é essa, vou repetir, o Brasil tem obrigação de avançar a 32 avos de final e não creio que no grupo da seleção brasileira o Brasil fique de fora. Olha, estreia, ontem completou. A gente teve 10 dias de Neymar nos Estados Unidos sem pisar no gramado para fazer treino com o restante do grupo. Pisou em um determinado momento ali de tênis para atender alguns patrocinadores, mas não foi programado para treinar com bola. Hoje, muito possivelmente, ele não vai de novo e aí a gente vai ter aí 11 dias de Neymar aqui nos Estados Unidos sem pisar no gramado. É uma decisão que a gente vai ver depois o efeito dela lá na frente, se você não pode mais cortar um jogador e você acaba tendo já de 25, a gente não sabe como o Neymar vai voltar, qual a condição dele, é uma aposta que a seleção brasileira está fazendo, já digo e repito aqui para vocês, muito mais pelo ambiente, pela liderança que ele tem, a gente pode discutir se ele deveria ser líder dessa seleção, o fato é que ele é, se ele deveria ser ou não ser, não sei, mas ele é assim que ele, é assim que ele tem o respeito aqui de todos os jogadores do grupo, desde os mais velhos até os mais novos. Então, para mim é uma decisão muito mais de bastidor do que de campo. Claro, não falar porque a seleção entrou em campo hoje para o seu último treino nessa fase de preparação. A partir de amanhã já não é mais preparação, já é Copa do Mundo de fato, já é Brasil em campo, Marrocos, primeira rodada no grupo do Brasil da Copa do Mundo. E eu vou voltar exatamente uma semana, eu conversava isso aqui com o Luzinho fora do ar, porque exatamente uma semana ainda aqui, quer dizer, já aqui em Nova Jersey, na entrevista coletiva pré-jogo contra o Egito, o Ancelotti se antecipa, informa um exame que o Neymar fez na segunda-feira, ele dá essa notícia a nós, e a fala da CBF, pela palavra do Ancelotti, ela era muito clara. Vamos avaliar a evolução, o Neymar está trabalhando para que, caso se apresente uma boa evolução, ele possa estar com a gente no campo na próxima semana. Findada a semana de atividades, estávamos lá para conferir. Neymar mais uma vez não apareceu no campo, Glaucia. Então a gente vai conversando daqui, conversando dali, o Zinho colhe uma percepção que daqui a pouco ele vai contar um papo especial que ele teve ali no treino. A gente vai tentando entender, ligar, checar. A projeção do Neymar ela sempre vai sendo atualizada, né? Prepara para a estreia, não vai dar para a estreia, tenta para o Haiti, não vai dar para o Haiti. A resposta é boa, mas não é exatamente aquela para animar e falar, tá perto de voltar. É vídeo em rede social, é atividade, é tudo mais. Foi ali só assinar que um treino anteontem, mas Neymar em campo, bola, ainda parece uma realidade um pouco mais distante do que a torcida sonhava. Que ele possa estar apto, a palavra que a gente ouve sempre, para o mata-mata. Se ele estiver apto para o mata-mata, seria uma boa notícia, mas por enquanto ninguém fazendo previsão de vai jogar contra o Haiti, quantos minutos contra a Escócia, é preparar com cautela para não voltar e machucar de novo. Há uma defasagem muscular, há uma recuperação, há todo um processo de transição já da preparação física para o campo, mas esse processo ainda não ocorreu nessa semana como muita gente imaginava. Ele deve ser preservado porque a gente está falando de uma semana, para ele voltar a treinar, readquirir e parar de ter dor. E aí, contra o Haiti? Fabiano, muito difícil. Se o Neymar quiser estar em campo contra a Escócia, ele tem que ir a campo segunda-feira, que é o prazo também que foi nos dados no dia 27, quando ele fez o exame, que era de 3 semanas. O Everton tá aqui, ele pode confirmar isso também. Então eu acredito que é uma semana, 10 dias de preparação, que até você vai chegar ao jogo da Escócia. Então você vai se preparar, você vai, voltar a ter a confiança, trabalhar no campo, trabalhar com seus companheiros. A gente tem visto que o dia a dia da seleção tem sido pegado nos treinamentos, apesar de a gente não ter acesso, mas um pouco a gente ouve falar que tem sido pegado. Então para ele voltar
nesse nível de competição com o Haiti, eu acredito que é muito precoce. Acreditando nisso, ele voltando na segunda-feira a campo. Se ele não voltar na segunda-feira a campo, dificilmente ele vai estar contra a Escócia. E aí, Decilo, mesmo que volte, mesmo que não tenha dor, ele não participou de nenhum treino com o Ancelotti. Era isso que eu ia colocar. Ele não participou de nenhum treino, a seleção precisa repensar o jeito Nem de jogo. jogar. Nem jogo. Não, e não teve nem treino. Nem no passado jogo com o Ancelotti. No ciclo do Ancelotti. Não, o ciclo do Ancelotti não. Ele não joga desde 2023, né? Com o Diniz. Naquele jogo lá que ele se machucou contra o Uruguai lá em Montevidéu, né? Da seleção brasileira. Precisa aço para o Neymar, porque você vai mudar a configuração da seleção brasileira quando você tiver o Neymar 100%. Então é isso que o Guerreiro falou. Contra o Haiti, eu acho que já mais do que telhado, já caiu do telhado, nem subiu no telhado, já caiu do telhado. Eu acho que minha posição, eu acho que nem contra a Escócia. Eu acho que só na próxima fase. Eu acho que nessa primeira fase não dá para contar com o Neymar por todas essas razões. Questão de ritmo, questão de confiança, questão de posicionamento tático e técnico dentro de campo, porque isso nunca foi trabalhado. E você trabalhar isso numa semana para jogar na outra é muito arriscado. Você sabe que precisa de tempo para os jogadores assimilarem essa nova configuração. É o 4-2-4, é o Paquetá fazendo o terceiro homem do meio campo, às vezes avançando um pouco mais, é o Matheus Cunha. Com o Neymar vai ser como? Você vai ter 3 volantes e só 2 jogadores na frente, com o Neymar flutuando ali perto da área? Ninguém sabe. Acho que nem o Ancelotti sabe disso. É o Neymar ter que se adaptar ao esquema e o Ancelotti descobrir um esquema com o Neymar. Que não existe ainda. E isso tudo é um trabalho que demanda tempo, eu concordo. Eu acho que se a gente fosse falar, inclusive, Fabiane, em relação a um prazo, na semana passada, na segunda-feira, naquela nota que a CBF ela publica, que na verdade não trouxe nenhuma informação, se houvesse pelo menos uma expectativa de retorno aos treinos nessa próxima semana, eu acho que pelo menos eles teriam dado indícios nessa nota. Como não há, não vejo o Neymar retornando na semana que vem. E eu também acredito, assim como o Silo... Complicado, galera. Complicado. O Neymar voltar no mata-mata porque... fica o diz não me diz, ele ia jogar contra o Marrocos. Ele não vai jogar. Aí você viu os comentaristas aí falando que ele já não tem possibilidade remotas contra o Haiti. E contra a Escócia, só que ele não jogou. Aí complica demais. A cada tempo que passa, você vê que essa convocação foi um negócio fora de campo, mas complica. Ele tem que voltar e talvez, a gente tem 3 possibilidades. Uma Holanda, um Japão, talvez uma Suécia, pode complicar muito para o Brasil passar de fase e esperar o Neymar. Como ouvi o Mauro César falar, pode ser complicado e pode cobrar caro. Essa preparação pode cobrar muito caro. Então é isso, galera. Gostou desse vídeo? Inscreva no canal, deixa o like e valeu!